A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, Deus nos dá mais uma oportunidade de estar aqui. Nesta oportunidade, eu quero mais uma vez cumprimentar o meu pastor presidente, a pastora, que eu considero como meus pais. Tenho uma grande alegria de tê-los como meus pastores, né? Eu procurava por muito tempo alguém que pudesse me conhecer mais de perto. Por aí afora, a gente anda em muitos campos, pastora, mas o pastor presidente não conhece os seus obreiros. Um dia, um pastor que congregava conosco pregou em uma sede onde a gente congregava, e um dia o pastor dele não conheceu de jeito nenhum. Ele ficou muito triste. Eu falei, eu quero conhecer um homem que possa representar o meu pai. E graças a Deus, Deus me trouxe para aqui. E eu oro a Deus para conservar a vida do pastor Juvenil por muitos anos. Em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22 a seguir. Efésios, capítulo 5, versículo 22 a seguir. E espero poder contribuir com essa igreja nesta noite, através da palavra de Deus. Não foi fácil estar estudando, o pastor Walter falou, domingo, e a vida tem sido muito corrida, sabe? Às vezes você está estudando, uma pessoa chega perguntando alguma coisa, você tem que responder, então talvez vai ficar alguma coisa a desejar, mas eu tenho certeza que o que Deus tem para falar com você nessa noite, você não vai embora sem ouvir, amém? Olha só o que a Bíblia diz: vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Vamos seguindo? Vamos ver o que é que diz o próximo versículo aí, irmão Leonardo. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. Seguindo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitos ao seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como Cristo também amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, a si mesmo se ama. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Até aí? Amém? Senhor meu Deus, eu te peço nessa noite, me dê a oportunidade de transmitir a sua palavra para a sua igreja. Os teus filhos não vêm aqui por acaso. Eles vêm a esta casa para ouvir uma palavra sadia, vindo direto do céu. Meu Deus, que não venha haver confusão na palavra que será pregada nesta noite, ou uma dificuldade na interpretação, mas que os teus filhos possam sair daqui saciados pela palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós sabemos, todos nós sabemos, que a família é algo mais importante que Deus deixou na terra. Exatamente esse texto que o pastor Miro acabou de ler, né? É coisa muito ampla, muito grande. Esse texto de Efésios é um texto que aperta um pouco. Se a gente não entender, e eu quero trazer de maneira clara, assim eu espero, para as irmãs entender, olha só, vamos voltar ao versículo de número 1. Vamos voltar ao versículo de número 1. Olha só como é que é pesada essa frase. Efésios, capítulo 6, versículo 22. Versículo número 1, exatamente porque foi o primeiro versículo que a gente leu. 5 e 22, irmão Leonardo. Olha só como é que é pesado esse versículo. Vós, mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor. Você já pensou nessa palavra sujeitar? Essa palavra é forte. E eu vou mostrar para vocês algumas versões aqui. A mais forte foi a que eu escolhi para a gente estar trabalhando. Sujeitai. Né? É pesada essa palavra? Talvez não seja pesado.
De acordo com o que eu vou falar aqui, você pode observar que talvez ela não seja pesada, assim como o impacto quando a gente vê pela primeira vez, né? Então, vamos lá. Todos nós entendemos que a igreja é uma família, a família de Jesus Cristo. Existem várias famílias, né? A família Jardim América, a família da congregação sede. Cada congregação forma uma família, forma um núcleo. E ali eles vivem em sociedade comungando as mesmas coisas. Maravilhoso é quando essa igreja vive em comunhão. Quando eles falam a mesma língua. Quando eles podem dizer assim: adoro a Deus, amo a minha igreja local e vou defendê-la em nome do Senhor Jesus. Todo mundo defendendo a mesma causa. O seu pastor, ele deve ser o melhor. Enquanto ele não provar o contrário, nenhum outro pode ser melhor do que o seu pastor. Quando você entender desse jeito, a sua igreja será também sempre a melhor. Isso é família. A minha casa deve ser o melhor lugar para me viver. E eu estava observando, irmã Onilda, que o arrozinho lá em casa pode estar pura, sequinha aquela rapa, ele é mais gostoso do que no restaurante mais chique que existe. Não sei se vocês verem desse jeito. A gente não reclama da comida da casa da gente. É a família da gente. É a casa da gente. Está rindo porque lá é assim também, Moabs? É melhor, meus irmãos. É a casa da gente. Olha, parece que a comida da mãe é melhor, né? Aquela comida que a minha mãe fazia era muito melhor, né? Porque é família, nada se compara a isso. Então, nós vamos estudar nessa noite a família cristã e o seu comportamento segundo a Bíblia. A família cristã e o seu comportamento segundo a Bíblia. Isso vai diferenciar das demais famílias que existem por aí afora, né? Olha só, segundo o apóstolo de Cristo Jesus, esta família tem alguns princípios, não só a observar, mas a seguir. Eu não sei o que está acontecendo nos nossos dias, que parece que muitos irmãos que dizem cristão estão andando como ovelhas que não têm pastor. Cada um segue o seu próprio caminho, faz as suas próprias coisas. Eles sabem a hora de cear, a hora de deixar de cear. São pastores de si próprio. Para mim, isso não está certo. Talvez eu esteja errado, né? A família cristã e os seus comportamentos segundo a Bíblia. Para a gente falar, então, de família, a gente vai observar a família principal, né? A família que tem um laço através do matrimônio, formada pelo casamento. Isso é a família que a gente chama de tradicional. A família tradicional é aquela que vai lá no cartório, faz um registro de casamento, entendeu? Agora, essa mulher é minha ou esse marido é dela. Não é? Porque se não tem esse tipo de casamento, até na justiça tem problemas. Depois que foi evoluindo mais as leis, que as pessoas, através de uma convivência com o outro, têm que ir para a justiça para requerer algum direito. Se morre um da família e não tem esse casamento registrado em cartório, corre o risco, não é, pastor Juvenil, da outra pessoa não ter nada. E tem um outro problema. Você que é amasiado, que está fazendo raiva demais para sua mulher, se ela correr lá e casar com outro, você está enrolado. Você não tem direito nenhum, não é a sua. Jesus encontrou uma que tinha tido 5 maridos. E quando ela encontra com Jesus, a pobre era mentirosa, não tem marido. Mas mesmo pensando que estava mentindo, estava falando verdade. Você diz que não tem, com verdade, porque você tivesse 5 e o que você tem não é seu. Então, esse laço de matrimônio, esse casamento é muito importante. Mas existe só esse tipo de família, irmão Joel, evangelista Joel? Pega o microfone, por favor, e me fala de algumas famílias que a gente poderia listar aqui. Pode deixar ele vir aqui. Ele é meu xará, gente, vocês não estão entendendo.
Me ajuda aí, por favor. Pai do Senhor, irmãos. Então, pastor, fazendo os estudos, né, sobre os tipos de famílias que encontramos no meio da sociedade, a Constituição de 1988 foi bem enfática, né, em relação ali, a partir daquele momento, houve uma quebra da família, né, porque a partir daí começou a aparecer outros tipos de formações de família, e o senhor falou a primeira, a tradicional, que é aquela constituída por pais e filhos, né, então, casamento homem e mulher, e a constituição dos seus filhos. E aí, então, depois, vem a matrimonial, que é aquela constituída pelo casamento civil. Porém, depois disso, apareceu outros tipos de relacionamentos, né, em que a própria Constituição permitiu com que a sociedade vivesse, porque eles entendem que o laço, né, a questão familiar, ela não se baseia simplesmente no homem e mulher, mas se baseia também na forma como vivem as famílias, porque tem muitos que perderam os seus pais e foram criados pelos seus irmãos mais velhos, e isso, diante da Constituição, ele diz que é uma família, é formada uma família, e aí tem os nomes, né, que colocou em 1988, que é a família informal, que é a legitimidade, a legitimidade se dá pela convivência, sem que a união do casal tenha sido oficializada. O senhor acabou de falar, né, aquele que está amaziado, está ali só, né, não oficializou isso, mas a lei hoje dá direito também a eles, porque quando eles passam de um certo período, eles podem constituir alguns direitos em relação a isso, né? Que no caso é o casamento União estável. União estável, isso. Então tem esse casamento que a gente chama de informal. E aí tem o monoparental. Esse a grande maioria hoje tem vivido, né? Que é aquele, não quero mais me relacionar com a minha esposa ou com o meu esposo, e aí então, a partir de agora, eu vou ter a minha própria vida e vou criar meu filho sozinho. Então, aí o monoparental é aquele que é constituído por uma criação de ou um pai ou uma mãe, né, que cuida do seu filho. E tem também a anaparental, composta sem a presença de nenhum dos pais, que é a que eu acabei de falar. Só com os irmãos. Que é os irmãos, né, ou alguém ali, um tio vem e cuida daqueles filhos que ficaram dos seus parentes. Tem a reconstituída, composta pela união de um casal, filhos. E isso tem dado muito problema nas atualidades, né? Por quê? Porque eu não quero mais, vou me relacionar com uma outra pessoa, mas eu tenho filhos, e eu me relaciono com outro que tem filho, e aí eles vêm também, e aí vira um conflito tão grande de relacionamento familiar, né? Porque a minha família não é essa, e aquela outra família não é minha. Mas os pais, o casal quer ter um relacionamento. Então, é conhecida como reconstituída. E tem a família unipessoal, composta apenas de uma pessoa. E eles falam que é aquela pessoa, a viúva, que ela não tem ninguém, ela mesma, né? Ou aqueles que não quiseram se casar. Então, é o tipo de família que a legislação relata para nós. E tem a eudemonista. Essa é a que nós vivemos, a tão atual, né? Aquela que não preocupa, porque eles entendem que importa qual seja o sexo, importa qual seja a forma, sem princípios. O pastor sabe do que eu estou falando, né, pastor? Então, se torna uma família, o que importa para a sociedade é viver em harmonia. Não importa qual é a condição dessa última, né? Que é eudemonista, né? Então, homem com homem, mulher com mulher e assim por diante, né? Amém. Muito obrigado. Muito boa essa participação, né? Mas nós não vamos falar de nenhuma dessas famílias aqui hoje. Vamos falar da família tradicional, da família composta por um homem e por uma mulher. É aquilo que o pastor Miro acabou de ler. Deus olhando, o homem estava sozinho. Ele chama os animais, entrega para Adão e fala: Adão, coloca o nome em todos eles. E o Adão vai colocando o nome. Um dia Deus olha para Adão e vê: esse pobrezinho está sozinho demais. Deixa eu fazer uma mulher para ele. Deu um sono no menino,
cortou um ossinho da costela dele e fez uma mulher. Daquele dia para cá, irmão, tem bicho, tudo enquanto é nome para um bicho só, porque Adão não pôs nome de bicho mais, nem animal nenhum mais. Só até ali, pastor Juvenil. Depois, isso é uma história que o pastor Cláudio conta, né? Vou pôr nome de bicho, tem mais coisa para mim fazer. E encantou com essa mulher, né? Porque Adão estava sozinho e não podia estar sozinho. Então ele precisava de uma adjuntora, de uma ajudadora, de uma companheira. Então vamos lá para o versículo de número 22, do capítulo de número 5. Eu vou usar a palavra sujeitar, porque essa palavra é a mais forte. Vós, mulheres, sujeitai os vossos maridos, observa lá, uma vírgula. Sujeitai os vossos maridos, vírgula, pare lá, como ao Senhor. Ficou mais leve agora? Ficou muito mais leve, como ao Senhor. Se é como ao Senhor, vai ser maravilhoso. Porque se eu estou sujeitando ele como eu estou sujeitando ao Senhor, esse marido deve ter uma característica do Senhor. Primeiro, ele precisa ser filho. E não é difícil você trabalhar com alguém que é superior a você quando ele teme a Deus. Se torna leve, se torna fácil. O homem que teme a Deus, ele sabe comandar uma equipe sem gritar com ninguém. Todos vão ouvir ele. Jesus disse, eu sou o bom pastor, eu chamo minhas ovelhas e elas me seguem, porque elas conhecem a voz do pastor. Precisa gritar. É leve. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Tem coisa que é muito pesado, é muito difícil. Tem situações que para suportar, só a misericórdia de Deus. Então vamos ver essa palavra sujeitar. Esse verbo é um verbo transitivo direto. O mesmo é igual a reprimir, impor limitações e, por que não dizer, escravizar. Sujeitar alguém, pastor Juvenil, é como se pisasse na cabeça da pessoa e falar, você vai ficar aqui, você vai fazer tal coisa, você não tem direito próprio, alguém manda em você. Não sei se vocês já viram alguns patrões que mandam o empregado assim, como se estivesse mandando um animal. E se responder alguma coisa, ai dele. Acha que é dono. O tempo da escravidão já passou. Nós que servimos a Deus temos uma característica muito importante. Mesmo aquele que você olha assim e fala, esse caboclo não está com nada, ele tem algo de Deus na vida dele. Propriedade, não aprendeu, né, pastor? Não aprendeu a ser crente? Microfone para o pastor. Porque tem que estar de acordo um com o outro. Tanto o esposo como também a esposa. Tem que estar de comum acordo. Senão a coisa vai. Fica feia, né? Não vai. Pastora pode participar também, viu, pastora? A pastora estava falando um dia que tinha um pastor lá no hospital que falou que a esposa estava fazendo não sei o que lá, que ela disse que faz aquilo é carro. O que ele fazia lá? A mulher fazia, e o pastor disse que a mulher estava resmungando lá, rateando. É rateando que a senhora usou. Que ratinho é carro. Eu acho assim, a esposa, a mulher, quando ela vê que ela é amada pelo marido, ela tem prazer de fazer tudo para ele. Mas quando ela sente que o marido também não ama e quer sujeitar, fazer dela uma estrada, Quer sujeitar, né? Pois é. Então é isso. O verbo transitivo direto, que significa reprimir, impor limitações ou escravizar. Essa sociedade humanista tem aplicado esses padrões, porque a mulher não tem que ouvir o marido. Ela vai para onde quer, volta na hora que quiser e não tem obediência a prestar a ninguém. E a gente aprende aqui que não é desse jeito. O marido não sai. De primeiro em Minas dizia que era igual toicinho no saco. Né?
Não sai sem saber para onde, a mulher não sabe para onde que ela vai, não sabe aonde está. Ele também precisa dizer para ela para onde que ele está indo. Lá em casa, os meus filhos saem e precisam saber para onde que eles foram. Se eu precisar caçar eles, se acontecer alguma coisa, eu preciso ter um roteiro. E aqui vale para mais coisas, irmãos. Eu estava falando esses dias para um servo de Deus, falei, o cristão nunca sai da igreja sem ele avisar o pastor dele. Aonde ele estiver, o pastor dele sabe aonde que ele está abençoando a vida dele. Leva um abraço ao seu pastor, lá onde você foi. Sai 10, 20, 30, sai o ano inteiro, mas ele sabe para onde você foi. Você tem uma casa, você tem um pastor, e pastor significa pai. Padre significa pai. Alguém que é responsável por alguém, alguém que apacenta. E é necessário que a gente tenha consciência disso, porque a gente tem referência, a gente tem alguém que cuida de nós. Isso é família. Quando nós não entendemos isso, nós não fazemos parte dessa família. Amém? No caso também, são as ovelhas. E a ovelha, ela não se resgata das demais, né? Então, se ela está afastada, o pastor precisa saber. Ele tem que ver o que está acontecendo. Se a ovelha não comunicar, ela vai estar perdida. Muitas dessas ovelhas, pastora Celestina, quando elas se encontram em apuro, elas ainda culpam o pastor. Muitas das vezes você caça, você não acha, você liga, você não consegue falar, né? Mas eu costumo dizer, pastor Valtinho, que a culpa é sempre nossa. Por onde eu passei, os obreiros que congregavam comigo, que ia colocar a culpa nas ovelhas, falavam, a culpa é nossa. Não espera das ovelhas, você tem que ir atrás. Você tem que cuidar delas. Não espera nada delas, não. A gente tem que cuidar. É o nosso dever. Agora, como ovelha, nós temos dever. Cada um reconhecendo o seu papel, vai funcionar as coisas de maneira bem leve, né? Lembra que nós estamos falando de vírgula, como ao Senhor, sujeitar ao Senhor. Vamos lembrar que estamos estudando o comportamento da família cristã. Nada a ver com o mundo lá fora. Não tem nada a ver com as famílias que o evangelista falou aqui. Viva cada um o seu jeito. Mas aqui não, meus irmãos. Aqui brilha a luz do Espírito Santo. Aqui tem orientação que vem do céu. Ou o nosso comportamento é segundo a Bíblia, ou não é para o céu que a gente está indo. Amém? Pois é. Mas a gente continua com aquilo que a palavra nos manda. Vamos ver o que é que diz Tiago, capítulo 4, versículo 7. Olha só. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vocês. Então, o que é sujeitar a Deus? Quais são os benefícios que nós recebemos quando sujeitamos a Ele? Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Primeira coisa, quando eu sujeito a Deus, obedeço a Ele, sigo os seus princípios, Ele manda sobre mim a sua autoridade. Eu sou obediente. Lembra daquele rei? Como era o nome daquele rei que estava condenado à morte? Deus havia mandado dizer para ele que ele ia morrer. Coloca a sua casa em ordem. Olha só, os irmãos estão afiados. Ezequias era o nome dele. Coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver. É, o nosso templo daqui, ó. Né? Aí ele vira para a parede e fala, eu tenho andado na sua presença. Eu tenho obedecido a tua palavra. Olha só a autoridade que ele usa. Ele resiste à morte. E Deus manda voltar lá e fala, não vai morrer. Sujeitar a Deus nos dá autoridade. A mulher que é sujeita também. Eu vou mostrar para vocês aqui. Olha só.
Na Bíblia, arque é sujeitai. Na nova tradução da linguagem de hoje, é obedecer. E na revista atualizada, é ser submissa. Então, tudo é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Essa mulher que é obediente, ela louva o marido com o jeito dela. Eu não vou falar o texto onde está escrito, porque a cabeça já não está boa. Não deu tempo de eu pegar todas as referências. Mas a Bíblia conta uma história de uma mulher chamada Abigail. Quem lembra o nome do marido dela? Parece que era Nabal, né, pastor? O sujeito era endemoniado, segundo o pastor Wagner. Mas ela era uma mulher que temia Deus. Enquanto o homem afronta o rei, ela vai levando pão, levando água, e fala, não faz isso, não mata meu marido, aquele homem é filho de Belial, aquele homem não teme a Deus. Olha só a sabedoria de uma mulher que obedece, ela tem autoridade, ela aplaca a ira de Davi, e o marido não morre. Mas agora a ira de Deus ela não aplacou, porque Deus passou o pau na cabeça dele, e já era uma vez Nabal, morreu mesmo. Livrou ele. Mas depois Deus não suportou a barbaridade dele, matou ele. A autoridade, irmão, não vem por acaso. Quando você tem obediência, quando você sabe estar quieto, a bênção de Deus chega sobre a sua vida, e na hora que você abre a sua boca, muito obrigado, meu irmão. Na hora que você abre a sua boca, as coisas começam a acontecer. Eu estava falando de uma pessoa simples, que alguém fala, esse sujeito não está com nada, não tem sabedoria nenhuma. Há muitos anos atrás, a gente estava chegando da roça. Fomos trabalhar num lugar, construir, que já aprendeu a trabalhar muito rápido, e o pessoal muito ignorante, e um daqueles gerentes me chamou a minha atenção de uma forma esquisita, porque eu fui pedir alguma coisa para ele, e eu peguei e falei bem tranquilo para ele. Eu falei, olha, eu estou pedindo material para o senhor, porque é o senhor que tem que comprar esse material. Se não fosse, eu não pediria. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou pedir mais material para o senhor. Queria pedir outra coisa. Quando o senhor for dirigir a conversa para alguma pessoa que nem a mim, dirige como um ser humano, porque o senhor está falando comigo como se eu estivesse falando com um cachorro. E eu não sou um ser humano igual ao senhor. Ele não pode falar mais nada, e ficou com vergonha. Todos que estavam naquela sala ficaram com muita vergonha, porque tem hora que você tem que usar a sua autoridade que Deus te deu. Daquele dia em diante, eles começaram a me ver diferente e tinham respeito quando chegava para falar qualquer coisa. A autoridade vem de Deus quando nós sujeitamos a Ele. Salmo 46 fala, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Como nós estamos falando com família, não oprime a sua mulher a nada. Se ela não quer, deixa ela. Se ela quer fazer as coisas do jeito, deixa ela fazer. Não é dono dela. Já está pegando o boi de Deus ter te dado ela. O marido também está dando trabalho, deixa ele. Deus cuida muito melhor, meus irmãos. Todos nós temos problemas. Mas quando eu começo a pensar alguma coisa ao contrário, lá na minha casa, eu penso, eles podem ser mais crentes do que eu. Jesus pode vir levar eles e eu posso ficar. Eu não conheço o coração deles e nem a mente deles. A minha eu sei que tem muitos problemas e eu tenho que ficar lutando contra mim mesmo. Talvez estejam melhor do que eu. Mas nós nos colocamos numa posição de melhor. A última palavra é a nossa. É nós que sabemos de tudo e não paramos para ouvir ninguém. Quando nós falamos muito, nós perdemos a nossa autoridade. Quanto mais nós falamos, mais nós perdemos a nossa autoridade. O nosso filho não quer ouvir mais. Lá vem meu pai, já sei o que é que ele vai falar. Não quer ouvir mais, não tem paciência com a gente mais. Será que eu estou falando verdade? Será que é assim que acontece? Então, sujeitai. Vamos ver o que é que diz Lucas no capítulo 9, versículo de número 23 ao versículo 29. Jesus diz o seguinte, se o irmão Leonardo puder colocar para nós lá, Lucas,
capítulo de número 9, 23 a 27. Será que é isso? Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz e siga-me. Isso é o quê? Sujeitar a Ele. Negar a nós mesmos e servir a Deus. Olha só agora o que está dizendo lá no capítulo 9 mesmo, no versículo 1 e 2. Voltando, né, irmão Leonardo? Versículo 1 e versículo 2 do capítulo 9. E convocando seus discípulos, disse-lhes: deu-lhes virtude e poder sobre os demônios para curar as enfermidades. Olha lá, sujeitando a Ele, Ele dá poder, Ele dá autoridade. Muitas das vezes nós queremos ter autoridade, mas nós não sujeitamos a ninguém. Nós queremos ser alguma coisa, mas nós não obedecemos nada. E isso fica muito ruim para nós. Muitas vezes tem poder, mas não tem. Tem autoridade, mas não tem poder. Não tem poder. Tem autoridade, mas não tem poder. E é diferente uma coisa da outra. Vira autoritarismo, pastor Juvenil. Olha só. É muito interessante isso, irmão. Às vezes tem alguém que parece que está avançando. Mas a gente não sabe por que ele consegue avançar. Eu observava uma coisa na vida do meu irmão. Ele não tinha hora para chegar em casa. E isso está acontecendo com o meu menino. Eu já estou ficando contrariado. Chegando em casa, eu já estava quase chegando na igreja, ele estava chegando em casa. Trabalhando muito. Para ouvir patrão, para obedecer patrão. Só que eu vi que meu irmão lá ia indo e eu ficando para trás. Porque toda hora que precisa dele, ele está lá. Isso não é puxa-saco. A gente vai ver nesse texto, lá no final já, desse mesmo assunto: vós, servos, obedecei ao vosso patrão. E vocês, senhores, saiba que o Deus de vocês é o mesmo dele. Não trata humilhando eles, não. A família do Senhor é coisa espetacular, irmão. Só aqui nessa família que o juiz senta com um servente pedreiro e bate papo mais ele. O patrão não tem direito de humilhar o empregado. Eu toda a vida, minha empresa lá, eu tratava eles como colega de trabalho. Colega de serviço. Eu não falava que era empregado meu, não. Falava que era colega de serviço. E é bacana quando as pessoas têm a alegria de trabalhar com quem trata eles com dignidade, com quem é capaz de sentar com eles e conversar com eles. Eu estava conversando com o pessoal que trabalha comigo, e aí o dono do Hospital Pan-Americano chegou e eu vi que nem o pé ele colocou no chão. Está lá escutando aqui, caladinho, conversando com o pessoal lá. Aí depois deu problema lá, e ele falou: não vou falar com ninguém, vou falar com você, que você é ajeitoso, para poder conversar com eles, né? Muitas das vezes a gente tem que ser ajeitoso, né, irmão Celestino? Para poder conversar com alguém, para ele conseguir entender. A palavra branda, ela desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Fica com mais raiva. Quer ver apelar, depois acha ruim do Bolsonaro apelar. Vai com aquelas palavras agressivas, ele tem um estopim curto, apela. Né? E aí eles pegam e faz um negócio muito mais esquisito. Mas nós precisamos ter cuidado. Quando ouvir a palavra dura, fala com Deus antes de se responder. Amém? Vamos seguindo aqui. Quando nós temos a alegria de servir a Deus, de obedecer a sua palavra, abrindo mão das coisas que são até interessantes para nós, né? Vocês deixaram tudo para me seguir. Vocês vão ganhar 100 vezes aqui e vai ganhar a vida eterna. Parece que está demorando a sua bênção chegar. Vai chegar na hora certa. Seja só fiel a Deus. Espera no Senhor e confia que a sua vitória vai chegar. As mulheres que têm os esposos que não são crentes ainda e que dão trabalho, espera no Senhor, coloca o joelho no chão, porque a sua vitória chega. Eu já vi várias chegar para a glória de Jesus. Nós não podemos deixar de fazer a nossa parte.
e nem perder a paciência. Davi disse: eu esperei com paciência, e ele ouviu o meu clamor. Paciência produz perseverança. Louvado seja o nome do Senhor. Então as mulheres devem sujeitar os seus maridos, segundo a Bíblia, porque o marido deve ser o representante de Cristo no lar. Se ele não representa Cristo, eu tiro uma parte da minha palavra. Por quê? Representar, se alguém representa Cristo, ele vai agir como Cristo agiu. Se o irmão, meu querido irmão, puder deixar lá no capítulo 5 de Efésios, versículo de número 22 a seguir, para os irmãos ir acompanhando aqui, vai ser maravilhoso. Então, olha só o que é que a Bíblia diz no versículo de número 20, acho que é 23. Vamos ver o 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, assim também como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tem alguma coisa interessante aqui, irmão Alexandre. O marido é a cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. A gente podia entender um pouquinho o que é que isso significa. Quando alguém consegue sobressair em qualquer coisa, assim, com facilidade, fala, o cara é cabeça. Não é isso? O cara pensa. Vamos observar, então, cabeça com letra maiúscula. Olha só. É a parte superior do corpo, centro do intelecto, uma das grandes divisões do corpo humano, constituída pelo crânio e a face, e contendo o cérebro e os órgãos do sentido. Olha só, visão, audição, olfato, paladar e tato. Um dia, pastor Juvenil, eu queria pregar na igreja, porque pastor tem que ficar ensinando toda terça-feira, e um dia não tinha o que falar. Meu Deus, o que é que eu vou falar? Olha só o que é que Deus manda, falar sobre os 5 órgãos do sentido. O que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver? E agora me dá trabalho para me estudar sobre esse negócio, para mim ensinar lá na igreja. Olha só o que é a cabeça. A cabeça tem visão. A cabeça tem audição. Então, o marido, ele deve responder os anseios da sua família. Ele precisa ter olho de lince, ele precisa enxergar do outro lado. Ele precisa ter visão de Deus. Ele é a cabeça. O cérebro é um quadro de distribuição de circuito. Todas as terminações nervosas acabam no cérebro. Quando não está funcionando alguma coisa no cérebro, a mão não funciona bem, ou é o pé que perde o controle, porque alguma coisa lá em cima não está funcionando bem. Está dando curto-circuito. Seu marido pode estar com problema e você não está sabendo. Toda hora que você vê, ele está lá no boteco bebendo uma branquinha. É perigoso. Esses sujeitos, eles precisam vir para a igreja. Jesus cura e restaura e mexe nessa fiação estragada tudo e coloca tudo em ordem. Vai por outro. Feedback. Fiquem ligados. Feedback. Porque não está respondendo aos anseios. Nós precisamos estar atentos. Isso aqui, irmão, a gente estuda para entender alguma coisa. Mas aqueles que temem a Deus não precisaram de estudar isso, não. E eles responderam à altura, o chamado de Deus, seguir corretamente até o Senhor chamar eles para a eternidade. Quem de nós não conhecemos pessoas desse jeito? Que não tinha leitura nenhuma, mas eles conseguiram viver com dignidade diante da sociedade, porque temiam a Deus. E um dia Jesus disse, graças te dou, Senhor, que criou os céus e a terra. Ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos.
Quantos médicos que estão se matando por aí? Quantos intelectuais estão assassinando a esposa? Porque a cabeça dele pensa para algumas coisas, mas para as outras não pensam. Para as mais importantes não pensam. Então, meus irmãos, isso é família. Vamos seguindo aqui, então. Aleluias, louvado seja o nome de Jesus. O marido precisa dar resposta aos anseios da sua família. Não é as pessoas lá fora que têm que ver o problema que seu filho está passando. Não é as pessoas lá fora que têm que ver o problema que a sua esposa está tendo. A gente precisa saber disso, precisa entender. O menino que o pai pensava que era um menino, foi ver depois é uma menina. Por que ele não viu isso antes? Esse pai está cego. Essa mãe está cega. O inimigo do homem? Quem que é o inimigo do homem? O próprio homem, né, pastor? E aí, irmão, já que nós estamos falando sobre família, me permita dizer isso. Nós precisamos estar preparados para isso também, evangelista Joel. De repente nasceu um menino lá, e não é um menino. Aí a gente vai discriminar essa pessoa, que Deus ama também. Como é que a gente vai trabalhar isso? É hora da cabeça funcionar. É hora dos órgãos do sentido funcionar. Eles funcionam de duas formas, fisicamente, mas funcionam espiritualmente. Observa que o nosso Senhor é o cabeça. Imagina a visão dele. É como chamas de fogo. É como um aparelho de raio-x que enxerga a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. Ele tem resposta para todas as questões. Nós, às vezes, não entendemos isso. Nós ficamos focados numa coisa só e não ampliamos o raio da nossa visão. É preciso que isso aconteça, irmão. Na hora que precisar da gente, a gente precisa ter uma resposta. Louvado seja o nome do Senhor. A pergunta, então, é: que tipo de marido que nós temos sido? Sim? Eu acho que só preciso do microfone, que eu não ouvi. Ué, se vocês achar que está apertado, pode seguir? Ou está difícil? Que tipo de marido que a gente tem sido? Qual é o caminho que a nossa família está seguindo? Pastor Wagner, eu acho que ele tem cara de torcedor do Vila Nova. Pastor Toninho é Vila Novense. Aquele zagueiro lá tem que marcar em cima, senão o Vila vai ser rebaixado. Olha só, o pai de família tem que marcar em cima, irmã Celestina. Os passos do filho ele tem que estar marcando, tem que estar observando. A disjuntora. Nós vamos chegar lá. Tem que estar marcando em cima. Meus irmãos, a gente está cansado. Não vou ter tempo para filho, não. Estou cansado. Eu não sei se eu já falei aqui, meu pai trabalhava o dia inteiro na roça, mas ele só dormia depois de ensinar um punhado de reza para nós. Não sei se vocês lembram ainda. Era o Pai Nosso, era a Ave Maria, tinha uma tal de Salve Rainha, e não sei lá mais o quê, e cochilava, e rezava, e cochilava, e tinha que aprender. Eu aprendia. Ensinava todo dia, irmão, cansado. Mas nós não podemos fazer isso, nós não temos tempo. Parece que está pesado mesmo. Pastor Joel. Sim. Uma das chaves mestras para esse conceito aí de família, quando as atipicidades, a questão da nascitura aí que você está falando, do filho ou filha, tem essa metamorfose aí, desde criança. A composição disso aí tudo, para a família sobressair, tanto o esposo como a esposa, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7, o amor. Tem um comentário aqui, eu gostaria de fazer a participação dele.
Uma das grandes necessidades do ser humano é descobrir que ele é capaz. Ao lado de uma esposa ou marido com o coração cheio de amor, podemos descobrir possibilidades que não imaginávamos existirem. A capacidade de levantar-se e começar tudo de novo, com força ainda maior, surge quando alguém nos ajuda a enxergar isso. A vida familiar faz que nos conheçamos de verdade. Com o tempo, esse conhecimento aprofunda-se o suficiente para avaliarmos tanto fraquezas quanto possibilidades. Negar a existência do erro é fugir da realidade. Para vencer um problema não se deve negá-lo, mas enfrentá-lo, né? O amor, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, conforme 1 Coríntios, né, capítulo 13, está lá. A superação de tudo isso aí, o prisma está no amor. Você citou aí a questão dos seus pais lá, a questão da reza. O amor, aquele conceito de tradição, foi imputado a eles e eles fizeram a transferência a vocês, filhos. Tudo relacionado ao amor. Hoje, qual que é a grande barreira, o grande paradigma questão familiar? É a questão do entretenimento que está na rede social, que influencia a família. Dentro de casa ensina uma coisa, colégio uma coisa, na rua outra coisa, no shopping outra coisa, e aí é a dificuldade. Aí há uma dissolução do amor. Aí o pai e a mãe acabam perdendo a paciência e os caminhos são invertidos na construção do filho e da filha, quando tem essa excepcionalidade aí, questão de problemas. É o amor. A revelação de tudo isso aí, se o casal não tiver o amor verdadeiro de Deus, não dá conta de superar a barreira e ensinar os caminhos quando quando acontece essa metamorfose, né? A menina não é menina, o menino não é menino, essa coisa que nós estamos vendo aí, né? Essa liberdade de gênero é uma coisa gravíssima, e é o que o diabo vem fazendo para diluir a família. Amém, muito obrigado, pastor. Olha só, as coisas, elas têm um rumo, nós é que perdemos o rumo delas, né? Mas muito bem colocado aí, pastor. Voltando, que tipo de marido a gente tem sido, né? Eu queria que vocês observassem uma coisa: quando nós deixamos de observar o nosso dever, quando nós descuidamos do nosso papel, nós corremos risco. Observem que lá no Éden, no capítulo 3, o Adão descuida e a serpente entra. Que problema, que problema. Enfrentamos problema até hoje, porque ele descuida. Descuida, mas descuida feio. Ele ainda teve uma chance de rejeitar um pedaço daquela fruta. Que fruta ruim era aquela? Deu trabalho para nós até hoje. Aí, já era. No capítulo 16, o Abraão descuida, entra uma estrangeira. Dá problema até hoje. Quem são os ismaelitas, pastor? Quem são os ismaelitas? São os muçulmanos? Dá problema até hoje. Guerra religiosa, irmão. Tem lá a catedral lá deles lá, que coisa mais luxuosa que pode ter. São Paulo. Tem a comunidade deles lá que... Toda vez que o homem descuida... Com a sequência que teve aí, isso não vai parar, não. Não para, irmão. Não para, não. É consequência o resto da é vida. Só Deus para fazer essa separação. Quer culpar Deus com o seu descuido? Não adianta. Descuidou, meu irmão. Se tiver tempo, corre e repara. O seu muro, fecha ligeiro. Porque as consequências vêm, a conta chega. Não podemos descuidar de jeito nenhum. Precisamos liderar nossa casa, o nosso lar, como Jesus lidera a igreja. Liderar com amor, sem querer nada em troca. Às vezes nós exigimos muito, né? E quem nunca exigiu? No início do casamento, a gente acha que é que nem menino, tudo é da gente, né? O tempo vai passando, vai amadurecendo. Muitas das vezes não tem curso de noivo. Precisa ter curso de noivo. Precisa ensinar essas coisas.
Precisa estar ligado com essa juventude, que eles chegam e perguntam, eles chegam e eles contam os problemas deles, porque tem alguém que é amigo deles. Mas se eles ficarem que nem filho de perdiz, filho de tartaruga, que nasce 1 milhão, só uma vai chegar no mar, morre tudo pelo caminho, os bichos pegam. Não podemos descuidar, há perigos no caminho. Louvado seja o nome de Jesus. Olha só, a igreja inteligente responde o amor de Deus, responde esse carinho do noivo amado, sujeitando a Ele. Quem é inteligente, sujeita ao Senhor. O que não é inteligente não faz isso. Ele até pensa que é. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do alto. As orientações melhor vêm de lá. A igreja, quando é inteligente, ela faz isso. Ama a palavra, ama a família, ama a igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Se você puder fazer a sua parte, pregar a palavra, ser fiel ao Senhor, o Senhor vai responder todas as suas necessidades. Para isso, o que é que nós precisamos? Irmão Abson, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, pois só Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, pois só Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. E de minha família. Nossa família, né? O Senhor nos dá a direção. O Senhor fala aos nossos corações. Mas nós precisamos estar ligados constantemente. Vamos seguindo aqui, senão o tempo passa e a gente não termina. Pode ler, meu irmão. Em relação ao marido ou ao comandante do lar, né? Porque a igreja começa na casa, não é isso? No lar. E uma nação, quando ela tem um general, um comandante, um condutor, ela é forte, não é isso? Se ele for alguém que tem compromisso com a vontade de Deus. Lembrando o que aconteceu com Israel logo após a partida de Josué. Lá no capítulo 24, eu quero ler aqui e quero ler em Juízes também para nós entendermos. Isso por causa da questão que o senhor colocou do pai ou o marido, como ele tem sido marido. Veja bem, Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrate e no Egito, e servi ao Senhor. Presta bem atenção que aqui a nação já estava com problema. Eu estou trazendo isso aqui à tona para nós lembrarmos que o senhor fez uma colocação aí ainda há pouco em relação ao pai marcar cerrado em casa. Por quê? As cabeças dos nossos filhos, ela não tem só uma entrada só para o que o pai fala, não. Ela é um mundo fértil. Aqui a nação tinha visto tudo que Deus tinha feito com eles e eles já tinham deuses no seu meio, recentemente, hein? Já tinha Deus aí, ó, lançai fora os deuses. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a que sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu quero ler no capítulo 2 de Juízes e o versículo 10, que nos diz assim, está colocando ali,
Ah, sim, é porque eu estou lendo na atualizada, por isso que eu não pedi para pôr aquela ali. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após deles se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Aqui, um pouquinho antes, para não tomar muito seu tempo, um pouquinho antes, está falando que Josué morreu e foi sepultado. Aí esse versículo aqui está dizendo que depois de Josué, acabou toda a geração daquela geração, né, de Josué. O pessoal que seguiram, ninguém conhecia a Deus e nem as obras que Deus tinha feito. Será que eles não conheciam ou eles não queriam conhecer? Só lembrando o que você disse, os nossos filhos estão sendo bombardeados, não porque eles não têm conhecimento, eles têm, mas eles querem aquilo. Por quê? Porque é carne. Essa que é a questão. Por isso, dando ênfase ao que o senhor colocou, se nós não estivermos marcando cerrado, eles dibram nós dentro de casa para fazer aquilo que eles querem fazer e não o que deve fazer. Exatamente. Nós precisamos convencê-los, né? Agora eu vou para o versículo 23. 23, está vendo que poucos versículos, toma muito tempo para a gente conseguir entender. O que é que diz o versículo 23? Porque o marido é a cabeça da igreja, como Cristo, o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele mesmo salvador do corpo. Então, o marido como salvador em casa. O que é um salvador? Já observou o que é um salvador? É aquele que salva, é aquele que liberta dos perigos, né? É aquele que está sempre presente para poder acudir. Alguém está caindo no precipício, ele vai lá, estende a mão e segura. Resgata. O problema está surgindo e está todo mundo perdendo a cabeça. Ele chega e fala, calma, eu tenho a solução. Ele é a cabeça, ele já pensou o que é que vai fazer. O que é que você vai fazer? Quieta. Você vai ver o que vai acontecer, você vai ver o livramento hoje. Era o que Deus fazia com Israel. Manda o povo marchar, você vai ver esse livramento hoje. O povo entrou na água, o Egito entrou, mas morreu, porque Deus deu livramento. Matou os egípcios, mas o povo de Deus passou. Então, o esposo como salvador em casa. Olha só, aquele que tem poder para livrar, para impedir de algum perigo. Salvador estará sempre arriscando a vida em prol da sua família. Ele entra no fogo, né? Ele é capaz de dar a sua vida para salvar um filho, entrar na frente de uma bala para ver o filho salvo, para ver a família salva. Esse é o Salvador, esse é o marido. Como é que não sujeita um sujeito desse? Né? Qual mulher que não tem prazer de se sujeitar, de ser submissa a alguém que dá a vida por ela? Aquele marido que na hora que o bicho está chegando para pegar, ele corre e deixa a mulher para trás. Não, eu não conheço, não te conheço. Será que a mulher vai submeter a um sujeito desse? Pois é. Mas aí tem uns problemas, irmã Cerecina, que tem uma grande parte de mulher que gosta de sujeito que não presta. Vocês já viram isso? Tem gente que luta e a mulher está falando dele. E a outra, o sujeito não vale nada e ela está ali, ó, morrendo, comendo na tábua e chorando por causa do vagabundo. Já viu isso acontecer, pastor Miro? Vai gostar de sofrer, não é nem lá na China, não sei aonde. Né? Pastor Joel, pode somar um comentário aqui? Uns 30 segundos só. Pode sim, pastor. A questão, meu pai citou a questão patriarcal de Abraão. Nós temos um exemplo de representante pai de família, com muita força expressiva. Deus usou ele, Noé. O capítulo 7 de Gênesis, o versículo 1, Noé e sua família entram na arca. Depois disso, o Senhor falou a Noé, entra na arca tu e toda a tua família, pois tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Isso traz esse predicado para nós que somos cristãos, pais justos nessa geração corrompida. Há um comentário aqui, ó. Há uma bênção familiar que necessariamente passa pelo patriarca justo.
Paulo prometeu para o carcereiro de Filipos que a salvação recém-adquirida se estenderia a toda a sua casa, está lá em Atos 16. Esse tipo de promessa não revoga a responsabilidade pessoal, mas revela que o comportamento de um patriarca desencadeia fatores facilitadores positivos e negativos para a conversão de seus amados. Abraão recebeu promessa nesse sentido, contrastando com Eli, cuja tolerância com os filhos fez perder o direito e essas bênçãos. Olha só a questão do líder, principalmente nós que somos cristãos. Primeiro, nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com nós mesmos, compromisso com a palavra, compromisso com a igreja, compromisso com a família. Porque esses patriarcas que foram justos, Noé, por exemplo, já pensou se Noé, já pensou se Noé, na hora pega para capar, lá ele vira as costas e deixa a família? A luta que ele fez de 100 anos, a construção da arca, ele foi ousado, teve coragem, teve fé, foi justo, salvou ele quem? Sua família, é um representante. E hoje tem pessoas que qualquer aperto, pastor mesmo, perde igreja, perde família e leva a família também, tudo à bancarrota. Tudo. Então, a autoridade de Noé, né, pastor? Ele pregou para a família e conseguiu colocá-los na arca. Será que algum filho não questionou? Claro que questionou. Nós precisamos ter argumento para convencê-los. Deus precisa estar na nossa vida, eles precisam de ver o milagre de Deus na nossa vida, senão não vai acreditar. A justiça de Deus. Nos caminhos dessa vida, inúmeros perigos vêm nos alcançar, conflitos, enfermidades, desertos, sequidão e inúmeras outras coisas. Eles esperam, o gás acabou, opa, e o gás acabou, dá um jeito, aí tem dinheiro. Quer nem saber se não tem. Acabou a carne, cadê? Vai buscar. Aí tem. Se não tem, nem fala nada, dá um jeito de ir lá. Ele é o Salvador. Ele é aquele que mantém a casa. Né? Mas não é só para manter. Não é só para cuidar das enfermidades. É para ter uma palavra de autoridade também para mudar as coisas. Em todos os sentidos. Às vezes o pai dá tudo que o filho precisa, mas o que ele mais precisa o pai não dá, que é Deus para a vida dele. Deixa ele se perder. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? E nós estamos correndo sérios riscos, porque o mundo que está evangelizando o evangelho podre os nossos filhos. A gente não tem coragem de falar as verdades para eles e deixa eles fazerem o que bem entende. Que problema, que mal tem isso? Sabe por quê? Porque a nossa audição, a nossa visão, o nosso olfato, o nosso tato, paladar, está tudo estragado. A gente já não sabe mais identificar o que presta e o que não presta. Mas amanhã, o filho e a filha não querem estar na casa de Deus. Mas o que foi que aconteceu? A gente nem sabe. Mas deixa eu passar à frente aqui, porque meu tempo está indo embora. O amor do marido por sua mulher. Vós, marido, amai a vossa mulher. Olha só o que o Salomão diz. Meu amor, tu és a fonte dos jardins. Sim, tu és poço de águas viva que corre do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra sobre o meu jardim, para que se derrame a sua aroma. Cantares, capítulo 4, versículo 15. Um homem apaixonado, um homem perdidamente apaixonado por uma mulher. Olha só, lá no capítulo 9, o versículo 5, versículo 4, ele diz assim: você me prendeu com um olhar só seu. Eu fui preso com um dos seus olhares. Estava perdidamente apaixonado. Era um homem que amava para valer. Poderia um homem amar daquele tanto, mas ele amava com amor eros, amor de atração física, de atração sexual. Era esse amor que ele tinha pela Sulamita. Esse amor aqui, irmãos, ele é diferente do amor lá de Coríntios, que o pastor Valdo acabou de falar aqui, em que o Senhor está falando aqui em Efésios. Um amor de verdade, um amor que sofre, um amor que abre mão, um amor longânimo, que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que ama na alegria,
Ama na tristeza. Não é difícil, irmã Leandra, falar para aquela moça bonita quando a gente está casando. Você promete amar, em qualquer situação ele ama. Vai viver debaixo da ponte. Um dia um jovem foi lá pedir para mim falar para a namorada voltar para ele e disse assim: eu quero ficar com a minha boca murchinha e quero beijar a boca dela bem murchinha mesmo. Estou perdidamente apaixonado. Fala para ela, pastor, não me largar. Irmão, não vou mexer com isso não. Vai lá você, rapaz, você é homem. Na hora que a pobrezinha vai ficando velha e parece que amarrou uma corda aqui, ó, e puxou a boca para trás, aí o sujeito já não está querendo, não está gostando muito. A mulher também, o sujeito ficou barrigudo, aí, um virado para um lado, outro virado para o outro. Acabou tudo, irmão. Você ama ainda? Eu acho que eu não estou amando muito mais, não. Acabei o amor por esse sujeito, e está enjoado demais, vai roncar, dá trabalho, ronca demais. É tanto problema, irmão. É tanta dificuldade. E quem é que vai enfrentar isso aí? Né? Ama na velhice. Quando a gente vê um senhor bem de idade, eu vi um ontem, passou segurando o braço da senhorinha dele, chega que estava com o bracinho duro assim, mas ele não soltou, está seguro ali. Esse está cumprindo aquilo que falou lá atrás, há muitos anos atrás. É muito maravilhoso quando você vê alguém que vive a sua vida com a sua companheira até o final. Que honra é isso, que enfrenta esses desafios, enfrenta os problemas, as diferenças que existem e consegue chegar ao final. Existe um muro no quintal da nossa casa. E esse muro é como eu li quinta-feira passada, ele é vigiado pelos anjos de Deus, os guardas de Deus estão vigiando aquilo ali. Se há alguma ruptura nesse muro, é a gente que faz essa ruptura. A nossa ignorância, as nossas indiferenças. Faz ruptura. E o inimigo só quer uma brecha para ele entrar. E se a brecha for pequena, ele põe uma cunha, ele não cansa, ele não desanima. Se tiver jovem aqui nessa noite que ainda não casou, pense nisso. Eu acho que quando a gente vai casar, pastora, tem que olhar muito se gosta daquela moça mesmo. Meu pai disse que arrumou uma namorada e o irmão dele gostava da moça também. E começou a falar: moça, você vai casar com essa mulher? O pé dela é grande demais, eu acho que dá quase uns 50 centímetros. Não é que o pé dela é grande mesmo? Meu pai foi bobo, largou. Meu tio foi lá e ó, era ele que gostava dela. Mas é interessante olhar se gosta mesmo. Talvez não. Mas aí a gente esquece, pastora Celestina, do voto que faz lá no dia do casamento. Na alegria, na tristeza, na doença, na dureza, né, na bonança. Né? Nós esquecemos do voto. Eu acho, irmãos, só para me finalizar aqui, eu acho, pastora Celestina, que deve ser observado isso. Tem que observar. Eu vou com ele morar debaixo da ponte. Quem nunca escutou essa frase? E a minha irmã, não sabia nem de onde o sujeito tinha vindo, veio montado num cavalo branco lá assim, ó, é o príncipe encantado, monta na garupa dele e some. Aonde é que nós vamos morar? Uma menina pequenininha, bem pequenininha, que cantava na nossa igreja lá em Porto Velho, chegou um sujeito de outra cidade, ia na caminhonete do patrão. Ela pensava que era dele. Casou, gente, foi morar, não foi para debaixo da ponte, mas foi morar de aluguel, em outra cidade, e a pobrezinha foi sofrer. Não procura conhecer. Eu falo que a gente olha tudo que vai comprar, observa, vou, não vou na hora de casar. Não.
É a oportunidade que o rapaz tem de conhecer. Né? Tem. Concordo plenamente. Tem que conhecer, né? Mas nosso tempo acabou, senão eu ia perguntar ao pastor Juvenil como é que foi o namoro dele. Mas eu já sei mais ou menos, que ele já contou aqui. Inteligente, ele não foi logo conversar com a pastora Jessi, não. Ele foi conversar com o sogro dele, para o sogro gostar dele. Gostou de mim, na hora que eu pedi, né, na hora, né, pastor? Falei, preciso aprender esses negócios. Né, os jovens precisam aprender. Tem rapaz que chega e passa pelo pai e no ápice. Se você não viu isso, é capaz que você ainda vai ver. E aí, velho, quando fala, tem 10 que nem isso fala, passa direto e já vai para lá, entrando, né? É hora de pegar aquele gancho do guarda-chuva assim, ó, e puxar pelo pescoço, vem cá, sujeito. Pastor Joel, nota-se que o pastor Abel está bem sério. Você já viu o cachorro em canoa? Como é que eles ficam? Estatala o olho, ó. Nem olha de lado. Você viu a seriedade dele lá? Só para descontrair. Cantares de Salomão fala o que a pastora Celestina disse, né? A gente percebe lá como o Senhor faz a comparação da igreja, né? A noiva com o noivo. Então tem todo esse namorado, né? Esse namoro, né? Esse olhar, esse encanto pela noiva, né? Eu acho interessante foi o que o irmão falou sobre o sacerdócio. E rapidinho, né? A gente vê isso, né? Um naufrágio que aconteceu na história bíblica quando esqueci o nome dela, Acabe, a esposa de Acabe, Jezabel, né? Foi um acordo realizado, quer dizer, foi tudo premeditado, e ele aceitou para que as coisas se apaciguassem naquele período, e aí fizeram todo aquele acordo, e ele não conseguiu ser sacerdócio da sua casa, e ele permitiu com que Jezabel reinasse, né, sobre o povo, que levasse os seus deuses para o meio deles. Então, quer dizer, houve falta realmente de uma posição de sacerdote, de autoridade, né, espiritual dentro da sua casa. E aí os seus filhos também caíram na mesma situação. Sim, pastor. Hoje, as mulheres não aceitam mais como era de primeiro. Quando o irmão Juvenil casou, a gente não tinha nada. Nós moramos num quarto e cozinhava num fogãozinho pequeno e não tinha briga, graças a Deus. Eu era ciumenta. Ele cortava um doce comigo porque eu era ciumenta mesmo. Era. Mas eu cozinhei com tabinha de caixote, não tinha gás, e eu não ligava para ele, vem correndo trazer o gás, não. Quando ele chegava, a comida estava pronta, mas não tinha, o gás não acabou, mas tinha sempre ele mexia com aqueles negócios de bateria, tinha caixote, bastante caixote, e eu quebrava as tabinhas, fazia de tijolo e fazia comida. Serragem, quentei água na serragem para ele, para a família dele, porque quando eu casei, logo a família dele veio tudo. Pastor Joel, só não Isso morou é o debaixo perigo. da ponte. Só não morou debaixo Só não morou debaixo da ponte. Isso era o perigo. Veio a mãe, veio o cunhado, veio os 2 sobrinhos, veio um menino de 12 anos, que eu sofri demais. O Valtinho era pequenininho, tinha 4 meses, e eu estava grávida de 2 meses de uma menina que morreu. E eu sofri muito, tirava água no saria, na carretilha, na cisterna. Nós, quando ele construiu a primeira casa nossa aqui, no final da 240, ele fazia um cômodo, nós passava a cama, passava as coisas para lá, para depois fazer a outra. E assim foi. Mas, graças a Deus, nunca passei fome. Nós passamos, assim, dificuldade, mas fome eu nunca passei. Toda a vida ele foi um provedor da casa, nunca deixou eu trabalhar fora. Se eu quis trabalhar, eu tinha que aprender a costurar, e ele montou para mim um ateliê no fundo da nossa casa. O Valtinho já sabe, dava, me ajudou muito a trabalhar. Eu tinha um ateliê dentro de casa, na minha casa, mas trabalhar fora, eu não casei para deixar a esposa minha trabalhar fora. Embora hoje é diferente, né? A mulher tem que trabalhar para ajudar o marido. Interessante o casamento, que a irmã Celestina falou aí,
Vai casar, não, eu moro com você debaixo de uma árvore. Mas depois aquela árvore só tiver muito ouro e muito diamante pendurado lá. Aí muda a história. Depois casou, pegou o peixe, aí, agora, meu amigo. Isso aí que é difícil. Não, eu moro debaixo de uma árvore. Mas só se tiver pendurado de ouro e diamante lá. Aí bora. Não é brincadeira, não. Porque a pessoa não compreende. Porque as coisas do passado, as pessoas. Não é que o povo hoje, os jovens, não é responsável. Mas parece que os jovens de primeiro tinham mais responsabilidade. Aí, irmão, só para me concluir isso aqui, para me devolver o microfone, os problemas são diferentes, mas eles existem, né? Às vezes, ter dinheiro, ter emprego é muito importante, mas o Salomão diz que não adianta uma casa com boi gordo onde não existe paz. Nós precisamos de ter paz na nossa vida. Consegue ter amor, consegue ter paz? Corre atrás junto, luta junto e consegue. As dificuldades vão vir de todo jeito. Quem é que nunca enfrentou problema? Todo mundo enfrenta problema. E falando sobre o gás, meu gás acabou hoje. Pastor Joel. Na hora que estava saindo para a igreja, o gás acabou. Mas eu liguei para o irmão Kleber, o telefone estava no ouvido ainda quando ele chegou. Pastor Joel. Sim, meu irmão. O marido que a esposa fica em casa, ele tem que ter seguro de vida, né? Porque se ele morrer, a esposa não fica desguarnecida, né? Precisa ter seguro de vida. E fala com quem? Ele vende o seguro de vida, ele está fazendo propaganda. E fala com quem? Taureg. Taureg. Está aproveitando. É isso certinho. Aí. Precisa de ter seguro. E precisou de seguro, fala com o irmão Eliabe. Amém? Meus irmãos, eu fui convidado para dar um estudo de casais lá na cidade de Bela Vista. E eu estou aproveitando esse estudo de hoje, porque no dia 30 eu tenho que fazer um casamento. E tenho que falar sobre família. Então, eu tenho que aprender a mexer com esse negócio, né, pastor? Deus abençoe, pastor Valtinho. Desculpa qualquer coisa, o tempo foi muito corrido. Pastor Val. Em agosto nós vamos ter um encontro de casais aqui. Ainda uma festa, em nome de Jesus. Abençoado, para a glória de Jesus, né? É o pastor Miro. No Joelma. Irmãos, eu quero pegar o ensejo aqui da pastora Celestina.